Bom, para a primeira aula de limites, a gente vai ver mais ou menos o que é limite e como é que ele se comporta um pouco nas funções. Para isso, a gente vai fazer dois exemplos de lugares que existe limite e lugares que não existe limite. A gente vai começar então com essa função, f de x igual a x² menos 1, dividido por x menos 1. Sempre quando a gente falar de funções, a gente tem que começar pelo mesmo ponto. A gente sempre tem que começar falando sobre o domínio da nossa função. Se a gente não souber o domínio, a gente não pode falar muito sobre a função. A gente tem que ter claro quem é o domínio. Nesse caso, a gente tem essa função e o problema dela é o denominador. O denominador de uma função sempre tem que ser diferente de zero. Nesse caso, então, x tem que ser diferente de 1. Assim, o domínio da nossa função é todos os reais, com a exceção do número 1. Então, assim, a gente tem o domínio da nossa função f. Mas o que acontece com a função quando x está próximo de 1? Uma coisa, quando a gente fala próximo, a gente não está querendo dizer x igual a 2 ou x igual a 0. Quando a gente fala próximo, a gente está falando próximo mesmo. É x igual a 0,9999 ou x igual a 1,0001. Esses números aqui, sim, eles estão próximos de 1, então eu posso pensar o que acontece com a função quando a gente tem um número assim ou um número assim. Vamos montar uma tabelinha para ver o que acontece. Vamos começar a nossa tabela com 0,9. É um número razoavelmente perto de 1. Qual seria o y se o nosso x é 0,9? Bom, o y a gente descobre substituindo o valor de x na função, então eu teria 0,9 ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Calculando, isso vai dar 1,9. Tá, mas 0,9 não é tão próximo de 1. A gente poderia pensar em 0,999. Já é um número mais próximo de 1. Se a gente montar a mesma continha, só que com esse x, a gente descobre 1,999. Se a gente colocar um número ainda mais próximo, 0,1, 2, 3, 4, 5 vezes o número 9, a gente descobre 1,99999. Tá, a gente já aproximou bastante com números um pouco menores do que 1. Vamos tentar então com números um pouco maiores do que 1. Primeiro número maior do que 1 e próximo que 1, vamos colocar 1,1. Se a gente montar então 1,1 ao quadrado menos 1 sobre 1,1 menos 1, o que a gente tem? 2,1. Outra coisa, esse número já é um pouco mais próximo do que 1. Se a gente fizer a mesma continha, a gente vai encontrar 2,01. Se a gente colocar ainda mais zeros ali no meio, a gente encontra um valor ainda mais próximo de 2. Olha que interessante, quanto mais próximo de 1 a gente tá com o x, mais próximo do número 2 a gente tá na nossa função. E indiferente do lado, se a gente pegar números menores do que 1 ou maiores do que 1, do mesmo jeito a gente se aproxima do número 2. Então, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer que se x está próximo de 1, a função tem limite igual a 2. Então, essa é a primeira noção que a gente tem de limite. Se a gente pegar qualquer número no x, a função se aproxima de qual valor? Então, essa é a primeira coisa que a gente vê sobre limites. É interessante que a gente pode pensar que o ponto 1 e 2, que é um ponto que a gente pode pôr no gráfico, é uma bolinha que aparece no gráfico, é uma bolinha aberta. Por que ela é uma bolinha aberta no gráfico? Por causa que o 1, ele não é um elemento do domínio. A gente já viu que a gente descartou o 1. Então, esse ponto com esse limite que a gente descobriu é uma bolinha aberta no nosso gráfico. Esse é o gráfico da nossa função. Reparem que a gente tem uma bolinha aberta aqui
E o que o limite fala, então, pensando no gráfico? Se o nosso x se aproxima de 1, isso significa que ele está indo para esse ponto aqui. Ou seja, a nossa função está se aproximando deste ponto, que em relação a y equivale ao número 2. Então, a gente diz que se x tende a 1, a nossa função tende ao número 2. Então, assim, a gente tem nosso primeiro exemplo sobre limites. Um outro exemplo que a gente pode fazer é com essa função aqui. Ela é um pouco diferente, ó, ela tem um x-cubo ali, mas não tem muito segredo, a gente tem que calcular primeiro qual que é o domínio da nossa função. Para isso, a gente tem que descartar os valores que x não pode ser. A gente tem o mesmo caso aqui, o denominador tem que ser diferente de 0, isso nos implica que o x tem que ser diferente de 2, o que de novo nos implica que o nosso domínio vai ser os reais menos o número 2. Então, daí a gente tem a mesma pergunta. O que acontece com a função se x está próximo de 2? 2, de novo, é o cara que não está no domínio, então a nossa ideia de trabalhar com limites é sempre pensando o que acontece próximo de quem, na verdade, não está no nosso gráfico. Então, a ideia vai ser a gente fazer que nem a gente fez antes. Vamos montar uma tabelinha com valores de x e y para números que estão próximos de 2, um pouco menor do que 2, e próximos de 2, um pouco maior do que 2. Um número um pouco menor do que 2 e próximo de 2 é o 1,9. Se a gente fizer essa conta gigantesca ali com o 1,9, vocês vão ver que vai dar 0,61. Se a gente colocar 1,99 e fizer a mesma conta, a gente vai chegar em 0,9601. Se a gente aproximar ainda mais por 1,99999, a gente descobre que o valor da função é 0,99996 e mais uma quantidade de números ali. Por outro lado, se a gente fizer a tabela com números próximos a 2, mas maiores do que 2, começando com 2,1, a gente, de novo, fazendo a continha lá de cima, a gente descobre 1,41. Se a gente colocar 2,01, a nossa função retorna em 1,0401. E se a gente aproximar ainda mais com 4 zeros e depois o número 1, a gente chega em 1,404 e mais algumas coisas por lá também. Repara aqui, então, o que a gente conseguiu é, se a gente tem números próximos de 2, a nossa função, nesse caso aqui, se aproxima do número 1. Então, o que a gente pode dizer com isso? É que, quando x tende a 2, a função tem limite igual a 1. Então, aqui a gente tem outro exemplo de que o limite funciona, que existe esse número que a gente chama de limite. Vamos ver no gráfico como é que fica isso. Então, tá aqui o gráfico da função. Observa que, de novo, o ponto que não faz parte do domínio com o resultado do limite é, de novo, nesse caso, não é sempre que acontece isso, mas, de novo, ele é uma bolinha aberta no gráfico, certo? Dá para ver ali, aqui, né? Falando do limite, então, aquela ideia. O que acontece quando o nosso x se aproxima de 2? A função está vindo para esse ponto, ou seja, ela se aproxima por aqui e por aqui, a função. E isso significa, em relação ao eixo y, que é onde a gente olha os limites, que a função se aproxima do número 1. Então, de novo, se o nosso x se aproxima de 2,
a função se aproxima de 1. E, de novo, a gente fala sobre limites. São 2 exemplos de limites, a gente vai fazer bastante ainda, muitos outros, na verdade. E a nossa ideia vai ser fugir um pouco de gráfico, fugir um pouco ainda de substituir valores, mas isso mais para frente. Enquanto isso, é o jeito que a gente consegue fazer.